Pessoal, eu sou o Matheus Roberto Alves Andrade, autor do trabalho ainda em andamento, de título Cálculos da FT da conversão de CO2 por catalisadores de óxidos mistos com cobalto. É um trabalho colaborado pelo Dr. Rafael Alvim e orientado pela professora doutora Rita Maria de Brito Alves, professora da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, dentro do Departamento de Engenharia Química. Bom, antes de mais nada, fazendo uma breve contextualização para vocês, né, da motivação do trabalho. Nos últimos anos, a gente tem tido uma crescente necessidade de buscar novas formas que sejam baratas e eficientes de produzir combustíveis renováveis e sustentáveis. E além disso, né, juntamente com isso, na verdade, atenuar os crescentes problemas climáticos trazidos pela recorrente utilização de combustíveis de origem fóssil, né? Combustíveis esses que elevaram, né, ao longo dos anos significativamente a concentração de gases estufa presentes na atmosfera do nosso planeta. Bom, dado isso, é de grande importância o investimento e o desenvolvimento, né, de pesquisas nesse ramo, de forma que a gente encontre o mais rápido possível formas rápidas, eficazes, baratas e principalmente escaláveis, né, de produzir combustíveis a partir de fontes renováveis. O que leva, então, ao principal objetivo desse trabalho, né, e da nossa pesquisa, que é estudar a atuação de materiais compostos por dois metais na catálise da reação de conversão do gás carbônico, né, que é um importante e abundante gás estufa, conversão desse gás a etanol, né, um combustível muito utilizado no dia a dia. Na pesquisa, então, o material que vai ser estudado, né, é chamado de cobaltita de lantânio, cuja fórmula química, né, é LaCO3. Bom, para estudo desse material, né, a gente aplicou a teoria do funcional da densidade, DFT, né, a sigla em inglês, e ela foi utilizada para realizar os cálculos quânticos, né, através da utilização de supercomputadores, os quais foram disponibilizados pela Universidade de São Paulo. E esses supercomputadores eles possuem uma grande capacidade de processamento e uma grande quantidade de memória, né, para a realização desses cálculos quânticos. Então a gente insere alguns arquivos de input, né, nesses supercomputadores. Lá tem um software que se chama Quantum Expresso. Ele lê esses arquivos, né, que contém algumas linguagens de programação, e a partir disso ele realiza os cálculos utilizando os parâmetros envolvidos. A gente inicialmente partiu do book, o qual foi submetido a um cálculo chamado VC-Relax, né, que tem como função encontrar a melhor conformação, né, a conformação energeticamente mais estável para a estrutura desse material, né, delimitada por uma caixa 1 por 1, né, o volume dessa caixa. Após isso, a gente construiu então uma célula 3x3, utilizando alguns softwares auxiliares, e essa célula unitária, né, foi expandida para essa supercélula, que é a supercélula que vai ser estudada na reação de conversão do gás carbônico, né, a etanol. Bom, após o cálculo de VC-Relax, a gente conseguiu obter dois resultados importantes a respeito da estrutura da célula unitária. O primeiro deles é a distância entre as ligações de cobalto e oxigênio. A gente pôde estimar uma distância de ligação de 1,92 angstrom, que é condizente com a literatura, e o ângulo de ligação entre átomos de oxigênio, cobalto e oxigênio foram estimados em 90 graus, o que também é condizente com a literatura, então a gente conclui que esses resultados foram satisfatórios. Além disso, a gente também estudou rapidamente a estrutura de bandas para verificar a contribuição de cada um dos átomos para a composição da estrutura de bandas. Então, aqui no gráfico a gente consegue ver pela legenda que tanto o cobalto quanto o oxigênio são os principais contribuintes e são os responsáveis pela reatividade do material, enquanto que o lantânio é um metal de estabilização da estrutura. Esses foram os principais resultados obtidos até o momento. A pesquisa segue em andamento
E como agradecimentos aqui, queria deixar o principal para a Shell, que é a principal sponsor da nossa pesquisa, e pelo co-orientador e coautor do trabalho, né, o Dr. Rafael da Silva Alvim. Obrigado a todos.